Fala galerinha, estamos aqui em mais uma aula de ensino religioso. Prazer novamente estar falando com vocês através dessa videoaula. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando. Então, gente, hoje nós estamos com essa temática aí, beleza? Hoje nós vamos abordar esse tema aí que vocês estão lendo, as epístolas de Paulo. Você pode me perguntar, professor, o que significa epístolas? Vamos lá, gente. Vamos lá. Antes da gente adentrar nesse assunto, nesse tema, eu quero abordar algumas coisas com vocês. Nas aulas anteriores, a gente tem visto histórias de alguns personagens importantes no Novo Testamento, beleza? São personagens que eles são os pilares, são pessoas importantíssimas que fizeram com que o Novo Testamento fosse todo escrito e vivido, beleza? E uma dessas pessoas é o apóstolo Paulo, como a gente estava estudando sobre a vida dele nas duas aulas anteriores, beleza? Quem está acompanhando as nossas aulas, nas duas últimas aulas nós estudamos mais sobre a vida de Paulo, sobre o apóstolo Paulo. Quem foi, a sua vida, a sua história, a sua experiência com Deus. Então a gente viu um pouco sobre essa sua história. E a gente está percorrendo um caminho, eu estou sempre frisando isso em nossas aulas, porque a gente está percorrendo um caminho. A gente está entendendo esse processo que Deus fez, que Jesus teve com os seus apóstolos. E qual a importância de cada um. Então, a gente já viu o Pentecostes, que foi o derramamento do Espírito Santo. A gente viu o Pentecostes no Antigo Testamento, a gente viu o Pentecostes no Novo Testamento. Logo após a gente viu sobre a história de Pedro, não é isso? A gente viu sobre a história de Pedro, um dos seus apóstolos. E nas duas semanas anteriores nós estávamos vendo sobre a história do apóstolo Paulo. Então a gente viu um pouquinho sobre a vida dele. E hoje a gente vai se adentrar. Vocês vão ver que não vai ser uma aula extensa, porque o assunto não se remete a isso, mas vai ser uma aula mais prática. Então é por isso que vocês precisam estar atentos, ok? Hoje a aula vai se tratar sobre as epístolas de Paulo. Então vamos lá, vamos começar. Primeira pergunta que pode surgir para vocês. Professor, o que significa epístolas? O que são as epístolas de Paulo? Vamos lá. Simples. Como a gente há muito tempo já frisa isso, como a gente estuda o Novo Testamento, a gente submete que o Novo Testamento ele tem 27 capítulos, 27 livros, não é isso? Então, metade desses livros foram escritos por quem? Pelo apóstolo Paulo, beleza? Então, as epístolas, quando a gente se trata da palavra epístola, a gente está se tratando de livros ou cartas, ok? Então, aí esse nomezinho aí poderia ser trocado, poderia ser dito as cartas de Paulo ou os livros de Paulo, ok? Então, o que é importante a gente entender é que as epístolas foram textos que Paulo escreveu em diversos lugares. É muito importante a gente lembrar disso porque não foi apenas em um lugar próprio que Paulo ele escreveu essas cartas. Não, Paulo escreveu essas cartas em diversos lugares. É isso que a gente vai ver hoje. E qual o significado dessas epístolas, dessas cartas? Qual o sentido que Paulo escreveu essas cartas ou essas epístolas? Beleza? Então vamos lá, vamos começar. É muito importante a gente lembrar o que? Na aula anterior eu tinha colocado isso aí para vocês, beleza? Eu tinha colocado os livros que Paulo escreveu, mas é sempre bom a gente estar retomando para a gente memorizar melhor. Vamos lá. São eles Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, na realidade, que foi escrito para o povo de Éfeso, Filipenses,
Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. Então, essas foram as 13 cartas ou as 13 epístolas que Paulo escreveu. Ok? Vamos lá, vamos entender mais sobre essas cartas ou essas epístolas que Paulo escreveu. Vamos entender o que ele quis fazer com essas cartas. Vamos lá, passei aqui. Vamos lá. Vamos lá, a gente vai começar com uma curiosidade. Então, nossa aula hoje vai começar com uma curiosidade. Vamos lá. As 13 cartas de Paulo fazem do apóstolo o maior escritor do Novo Testamento. Como isso a gente já sabe que a gente estava frisando nas aulas anteriores. Durante muito tempo, Paulo também foi considerado o escritor da carta dos Hebreus aos Hebreus. Inclusive, traduções antigas do texto bíblico trazem a designação Carta de Paulo aos Hebreus. Mas pela falta de fundamentos consistentes, é à luz de uma análise muito cuidadosa de textos dos Hebreus, tem sido amplamente aceito que o autor da epístola não é Paulo de Tarso. O mais provável é que o escritor tenha sido um líder cristão desconhecido que provavelmente foi discipulado por alguns apóstolos. Então vamos lá, gente. Esse número de livros que a gente dá autoria a Paulo, essas 13, poderiam ser maiores. Por quê? Porque há algum tempo muitos estudiosos colocavam o livro de Hebreus como autoria de Paulo. A gente vê em algumas traduções antigas da Bíblia que vai ter lá, quando a gente abre no livro de Hebreus, vai ter lá, Carta de Paulo aos Hebreus. Mas, segundo muitos estudiosos, pessoas que estudam a Bíblia, eles foram traduzindo e eles foram vendo que o verdadeiro responsável do livro de Hebreus não foi Paulo. Não tinha como Paulo ser o escritor do Hebreus com os relatos que ele tem no próprio livro dos Hebreus. Eles foram diminificando as palavras que lá existiam, e eles foram vendo que não batiam com o que Paulo escreveu, com o que Paulo escrevia. Então, a dinâmica com o que Paulo escrevia não se batia com o que está escrito lá em Hebreus. Então, eles foram vendo alguns pontos que se contradiziam com o que Paulo fazia, ok? Então, uma das teorias mais aceitas é que o autor do livro de Hebreus seja um apostolado dos próprios apóstolos. Ou seja, quem escreveu o livro de Hebreus foi uma pessoa que estava sendo ensinada pelos apóstolos de Cristo. Ok, gente? Então, essa é a curiosidadezinha que a gente tem sobre Paulo, que poderia sim ser atribuído, e há algum tempo atrás era atribuído o livro de Hebreus a Paulo de Tarso, mas com estudos, bastante leitura, hoje não se é mais atribuído o livro de Hebreus a Paulo. Então vamos passar e vamos dar início. As cartas de Paulo falam sobre o quê? Isso é uma pergunta que pode surgir na cabeça de vocês. O que faz com que essas cartas sejam tão importantes? O que faz com que Paulo ele seja o maior escritor do Novo Testamento? Então vamos lá. As cartas de Paulo falam sobre questões centrais da fé cristã, divinamente inspiradas pelo Espírito Santo. Essas cartas trazem instruções teológicas indispensáveis à doutrina cristã. Elas instruem o cristão quanto à natureza de Deus, o significado do ministério e obra de Cristo, o ministério do Espírito Santo na igreja, a doutrina da salvação, a doutrina dos acontecimentos que se darão no final dos tempos, o caráter cristão e
a aplicação da vontade de Deus na vida prática dos crentes. A ordem no culto, o governo da igreja, etc. Entre eles, existia muito mais. Ou seja, até aí, o que a gente pode entender? Quando Paulo ele escrevia as suas cartas inspiradas pelo Espírito Santo, ou seja, muito bom a gente frisar nisso, que as cartas de Paulo, quem escrevia era o próprio Paulo, mas não era por obra própria, não era o que ele queria falar, mas sim ele era movido pelo Espírito Santo, ou seja, a experiência que ele tinha com Deus, a experiência que ele teve com Deus, modificou o seu ser. Ou seja, de perseguidor, ele começou a falar sobre Jesus. Ele começou a falar sobre o Espírito Santo. Então, tudo aquilo que ele escrevia era obra do Espírito Santo. E algumas características dos seus textos, das suas cartas, era o quê? Era justamente isso que a gente falou agora. A instrução para os cristãos, ou seja, dava ordem para os cristãos. A gente falava também sobre a natureza da igreja, falava sobre o ministério de Cristo, o ministério do Espírito Santo dentro da própria igreja, falava sobre a salvação dos fiéis, falava sobre os últimos tempos, ok? Sobre o fim dos tempos, quando a segunda vinda de Jesus. Então falava sobre várias coisas para que a gente pudesse buscar uma melhor aproximação com Deus, ok? Então vamos lá. Muitos estudiosos classificam as cartas de Paulo em 4 categorias com base no conteúdo das cartas ou na ocasião que foram escritas. São elas. Então vamos lá, gente. Hoje na nossa aula a gente só vai ver isso daí. Para a gente entender as cartas de Paulo, nós temos que entender que as cartas de Paulo são divididas em 4 categorias. Se a gente entender essas 4 categorias, nós entendemos toda a aula de hoje. E nós entendemos o sentido das escrituras e sobre o que Paulo escrevia. Beleza? Então vamos lá. Cartas escatológicas. Vamos lá. Cartas escatológicas. Professor, que nome tão estranho. Beleza, é estranho sim. Vamos lá. Primeira e segunda Tessalonicenses são exemplos de cartas escatológicas. O que significa escatológica? Vamos lá. Escatologia é o estudo dos acontecimentos do fim dos tempos descrito na Bíblia. A palavra escatologia significa estudo das últimas coisas. O fim dos tempos é um tema que surge em muitos livros da Bíblia e a escatologia procura organizar e interpretar essa informação. Então vamos lá. O que é a escatologia? Escatologia, como a gente já acabou de ver, é o estudo das últimas coisas. Como assim, professor, das últimas coisas? O estudo do fim dos tempos. Ou seja, vamos lá. Os cristãos acreditam na segunda vinda de Jesus. O cristão acredita no dia D, no dia do fim, no dia do juízo final. E é justamente sobre isso que as cartas escatológicas de Paulo vão se tratar. Vamos lá, a escatologia estuda os sinais do fim dos tempos, ou seja, o que vai acontecer antes do fim dos tempos, os acontecimentos marcantes do fim, ou seja, o que vão marcar, o que vão nos chocar no fim dos tempos, a segunda vinda de Jesus, a primeira foi justamente no nascimento dele, o juízo final, ou seja, o fim dos tempos. Ou seja, a escatologia, ela vai nos trazer, ela vai nos explicar sobre o fim dos tempos, sobre a segunda vinda de Jesus, sobre quando Jesus vai vir a nós e vai julgar cada pessoa. Beleza? Então, a escatologia, Paulo escreveu algumas cartas escatológicas, explicando sobre o fim dos tempos. Paulo escreveu algumas cartas
que falavam-se sobre o fim dos tempos. E uma dessas cartas, exemplos de cartas, são 1ª e 2ª Tessalonicenses. Mas não é só Paulo, no Novo Testamento, que vai falar sobre a escatologia. O livro mais conhecido sobre a escatologia e que todos conhecem é Apocalipse. Mas Apocalipse não foi escrita por Paulo, foi escrita por João. Ok? Então isso é história já para outra aula. Beleza? Mas a escatologia, ela estuda justamente sobre isso. Sobre o fim dos tempos. Sobre como vai se dar o fim dos tempos. Então Paulo também escreve sobre isso lá em 1ª e 2ª Tessalonicenses. Tá aí um exemplo de uma parte da escatologia de Paulo. Vamos lá. A respeito da época e do momento, não se há necessidade, irmãos, de que vos escrevamos. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão. Ou seja, Paulo ele nos alerta algo aí, que primeiro, o momento e o porquê não nos cabe entendermos ou escrevermos. Não nos cabe, porque o dia que isso irá acontecer, ninguém sabe, a não ser Deus. E ele nos faz um alerta, que isso vai nos servir de lição, que isso vai nos trazer um julgamento, que isso vai nos trazer algo que a gente não vai escapar. Ninguém tem como escapar desse juízo final, desse fim dos tempos. Ou seja, por mais que a gente fuja, mas não há como a gente escapar. Beleza, gente? Então vocês podem ler novamente esse versículo aí. Se vocês quiserem ver na Bíblia, está lá em 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 3. Está lá dizendo isso daí. Ok? Então vamos lá, vamos passar. A segunda são cartas sateriológicas. Isso mesmo, cartas sateriológicas. Quais são exemplos de cartas sateriológicas, professor? Tá lá, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. São exemplos de cartas sateriológicas que Paulo escreveu. Professor, beleza, escatologia eu entendi, mas o que é a sateriologia? Vamos lá. A sateriologia é o estudo da salvação humana. Ou seja, nada mais, nada menos, a sateriologia vai estudar sobre a nossa salvação, sobre o que a gente precisa fazer, sobre o que a gente precisa buscar para nós entendermos a nossa salvação. Ou seja, quando Paulo escreve essas cartas, Paulo ele vai nos dar diretrizes, ele vai nos guiar para que nós possamos encontrar condições para a nossa salvação. Ele vai nos falar sobre como nós podemos ser salvos. Ou seja, nada mais, nada menos, a sateriologia significa a salvação humana, o estudo da salvação humana. Ok? Eu coloquei 2 versículos aí que exemplificam isso daí. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ou seja, quando Paulo escreve isso, Paulo diz que só uma coisa nos basta para que nós sejamos salvos. O que é a graça do Senhor. Porque ele nos dá uma convicção que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós.
Porque só haverá salvação se a graça de Jesus, se nós aceitarmos a graça que Jesus está nos dando. A outra, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Professor, não entendi nada. Vamos lá, vamos entender isso aí. Se é pela graça, já não é pelas obras. Ou seja, não é por obras, não é pelo o que a gente tem. Não é pelas obras humanas, não é pelas obras mundanas, mas é pela graça de Jesus. Ou seja, se é pela graça de Jesus, já não é mais pelas obras. Ou seja, se a gente tem a graça de Jesus, as obras do mundo, as obras humanas já não importam para nós. E ele nos alerta. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, se as obras humanas, se as obras mundanas estão se sobressaindo sobre a graça de Deus, a graça não é mais graça. A graça é algo qualquer. Mas se a graça de Deus, se nós entendemos que a graça de Deus é que nos salva, se nós entendemos que a graça de Deus é o que faz nós estarmos mais perto do Senhor, então a graça é essa que nos salvará. Ok, gente? Então, esses dois versículos aí estão situados lá em Romanos. Então, vocês podem pesquisar mais para entender um pouquinho mais sobre ele. Vamos lá. Cartas da prisão. Exemplos de carta da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Professor, o que é cartas da prisão? Simples. Foram cartas escritas enquanto Paulo estava preso. Ele escrevia para o povo mesmo diante de suas dificuldades. Ou seja, algo lindo a gente tira daí. Por quê? Mesmo Paulo sendo perseguido, então a gente já tira um exemplo daí. Por quê? Primeiro, Paulo ele era perseguidor. Hoje, Paulo já é perseguido pelos próprios amigos, entre aspas, que antes ele tinha. Então, eles passa de perseguidor para perseguido. Ok? Então, Paulo, como a gente viu na história de Paulo, muitas e muitas vezes ele foi preso, ele foi perseguido e preso. E durante o seu exílio, enquanto Paulo estava preso, Paulo não deixava de evangelizar. Paulo escrevia as suas cartas. Ele queria direcionar o povo de Deus para que o povo de Deus fosse liberto, para que o povo de Deus buscasse a sua salvação. Ok? Então, cartas da prisão, nada mais, nada menos que foram cartas escritas por Paulo enquanto ele estava exilado, enquanto ele estava preso. Ok? Vamos lá, um exemplo aí, em Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor. Então, eles já dizem aí, eles já dão um aviso para nós. Ele é prisioneiro pela causa do Senhor, ou seja, por causa de Deus, por causa de sua evangelização, ele é perseguido e ele é preso. Que leveis uma vida digna da vocação ao qual fostes chamados, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutualmente com caridade. Ou seja, ele é preso pela causa de Deus, ele é preso pela sua evangelização, mas ele também dá diretrizes para o povo. Quais são as diretrizes? Tenham uma vida digna e absorva a sua vocação, ao seu chamado. Ou seja, o que Deus quer que você seja, você tem que ser. Você tem que buscar a Deus com humildade, ou seja, com humildade e com amabilidade e com amor, com grandeza de alma, suportando-vos mutualmente com caridade. Ou seja, tudo você pode suportar se você buscar e se você aceitar o seu chamado que Deus tem para você. Beleza, gente? Tranquilo. Carta de Paulo nada mais, nada menos do que isso. Vamos lá, e para a gente terminar, cartas
pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Vamos lá. São epístolas, ou seja, são cartas escritas por Paulo e endereçadas a 2 de seus companheiros mais próximos, Timóteo e Tito. Eles eram líderes da igreja da cidade de Éfeso e Creta, respectivamente. Ou seja, cartas pastorais, como o próprio nome diz, pastorais, ou seja, pastorear. Ou seja, naquela época, os pastores, eles direcionavam as suas ovelhas, eles cuidavam das suas ovelhas. Ou seja, Paulo, nas suas cartas pastorais, queria cuidar, queria direcionar. Direcionar quem, professor? Direcionar os seus amigos. E os dois melhores amigos de Paulo, os caras que ele mais confiava, era justamente Timóteo e Tito. Quem era Timóteo e Tito? Timóteo, ele era líder da igreja de Éfeso. E Tito, ele era líder da igreja de Creta. Então, quando Paulo escreve as cartas pastorais para Timóteo e Tito, nada é mais do que ele queria cuidar, ele queria dizer para Timóteo, ele queria dizer para Tito o que eles precisavam fazer. Ele queria formar tudo aquilo que Timóteo e Tito eram. Importante, a carta de 2ª Timóteo também foi escrita enquanto Paulo estava preso. Então você vê uma mistura aí de cartas da prisão e cartas pastorais. Mas é importante a gente entender o quê? Que mesmo Paulo preso, ele não deixou de escrever o que o Senhor tinha para dizer ao povo. Mesmo Paulo preso, ele não deixou de cuidar de seus amigos, ele escrevia para os seus amigos. Ok? Então vamos lá, vamos um exemplo para 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19. Eis aqui uma recomendação que te dou, meu filho Timóteo, de acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito. Amparado nelas, sustenta o bom combate. Com fidelidade, a boa consciência de alguns desprezarão e naufragarão na fé. Ou seja, ele já começa aí. É uma recomendação que eu te dou, meu filho. Quem? O filho Timóteo. A Timóteo. Sustente um bom combate. Ou seja, seja valente, seja corajoso. Porque muitos vão desprezar a fé. Mas Paulo escreve para Timóteo: sustente a sua fé. Lute um bom combate. Não deixe que nenhuma pessoa despreze a sua fé. Vamos lá para Tito. Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6. Eu te deixei em Creta. Vamos lá, então, Tito, ele era o líder da igreja de Creta. Eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabeleceres anciões em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Devem ser escolhidos entre quem seja irrepreensível, casado uma só vez, tenha filhos fiéis e não acusados de má conduta ou insubornação. Ou seja, Paulo, ele escreve a Tito para dizer que Tito precisa de pessoas, Tito precisa de ajuda. E ele dá algumas diretrizes para ele encontrar essas pessoas, esses anciões, essas pessoas experientes para também estar com ele. Eles precisam ser pessoas irrepreensíveis, casados uma só vez, tenham filhos fiéis e não acusados de má conduta. Ou seja, ele direciona Tito para que ele escolha pessoas boas, pessoas de conduta boa, não de conduta má, não que leve ele a caminhos maus. Beleza? Então a gente vê que Paulo ele tem esse cuidado de zelar pelos seus companheiros. Beleza, gente? Então essa foi a nossa aula. Espero que todos tenham entendido, todos tenham
absorvido o que eu quis passar para vocês. Essa aula eu dei uma aula mais ou menos de 30 minutinhos, então foi uma aula mais light, mais bem dinâmicazinha. Deu para a gente entender mais o que Paulo escreveu nas suas cartas, por que essas cartas são tão faladas no Novo Testamento. Então a gente vê que ela realmente tem grandes importâncias no Novo Testamento. Beleza, gente? Sempre importante lembrar vocês, essas aulas estão dispostas a qualquer momento para vocês verem. É só vocês ir lá no canal Ensino Religioso. Quem não estiver achando, fala comigo no WhatsApp que eu direciono vocês lá, mando o link para vocês de qualquer aula que vocês queiram tirar dúvidas. Beleza, gente? Então, boa semana a todos, bons estudos e um abraço, um forte beijo do seu professor de ensino religioso e até a próxima semana.